Bom, vamos ver agora o item L do exercício 9 da lista 12. Aqui a gente tem integral de uma potência cujo expoente é ímpar de seno, né? A gente tem integral de seno de x elevado ao cubo, que é o mesmo que seno ao cubo de x dx. Bom, a gente tem um artifício matemático interessante nesse tipo de integrais, que é o seguinte. Quando a gente tem uma integral de uma potência de seno de expoente ímpar, cuja base é um seno ou um cosseno, a gente pode quebrar essa potência em, por exemplo, seno ao cubo de x, a gente vai separar em seno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Para que isso? A gente lembra da relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Sendo assim, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado. E substituindo o seno ao quadrado de x na integral por 1 menos cosseno ao quadrado, a gente fica com integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx, que a gente pode distribuir e vai ficar com integral de seno de x, vou separar logo em dois integrais, seno de x dx menos integral de cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Bom, e aí, o que é o interessante daqui? Bom, aqui esse pedacinho da integral foi cortado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou riscar e escrever novamente aqui embaixo. Menos a integral de cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Bom, essa primeira integral é imediata, né? A gente sabe que integral de seno de x dx é menos cosseno de x. E aqui, olha, integral de cosseno ao quadrado de x, seno de x dx, se a gente chamar o cosseno de x de u, se u é igual a cosseno x, então a derivada do u vai ser a derivada de cosseno é menos seno de x dx. Ou seja, a gente pode substituir, eu vou chamar essa integral toda aqui de I2. Daí vamos calcular o valor de I2 aqui separado. Vai ficar I2, colocando em U. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até entrar novamente com esse sinal de menos aqui para dentro da integral, para poder usar direto menos seno de x dx. Então, eu vou dizer o seguinte, entrando com esse sinal de menos, eu vou ficar com integral de menos cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Daí, cosseno ao quadrado de x vai ser o ao quadrado, né? Porque o cosseno de x é u. E menos seno de x dx vai ser o du. Então, a gente vai ficar com integral de u ao quadrado du. Integral de u ao quadrado du é u ao cubo sobre 3 mais uma constante. Agora, voltando para a variável x, a gente vai ter que 2 é o u é cosseno de x, então cosseno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Portanto, a integral inicial que a gente estava calculando, i, vai ser a primeira integral deu menos cosseno de x, mais porque a gente entrou com esse sinal de menos. Então, mais a segunda integral, que é cosseno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Bom, aqui valem a pena ainda duas observações. A primeira é o seguinte, se a gente jogar essa integral no Maple, ele nos dá a seguinte resposta. Ele diz que vai ser igual a... Vamos trocar a caneta, né? Que essa caneta não está escrevendo. Então, eu vou chamar isso aqui de... Ele diz que é igual a menos 1/3 de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x menos 2/3 do cosseno de x. Observe que essa resposta, na verdade, é a mesma resposta que essa, apesar de estar com uma cara diferente, né? Mas por quê? Aqui, se eu trocar seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x e desenvolver, vai acabar dando isso aqui. Ou seja, essas duas respostas são iguais. A gente tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando com trigonometria exatamente por causa disso. Às vezes a gente faz por um método, encontra uma resposta, faz por outro. Parece que a resposta está diferente, no entanto não está, né? Porque isso e isso são a mesma coisa. E a segunda observação importante é o seguinte, essa integral também poderia ter sido resolvida por partes. Como?
eu também teria que quebrar em seno ao quadrado de x vezes seno de x, e aí eu chamaria de u seno ao quadrado de x, e dv seria seno de x dx, também sai por parte. Eu, particularmente, acho mais fácil resolvê-la por esse método.